Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Então, hoje vamos conversar mais sobre o Tao. O que é o Tao? Algumas pessoas acham que é Deus, Tao é Deus. Outras dizem que é o caminho. Outras dizem que é o caminho e o caminhante. Algumas dizem que é a natureza, outras dizem que é o universo. Então existem muitas interpretações, mas no Tao Te Ching é dito que não devemos tentar descrever o Tao com palavras. É algo que você, através do tempo, começa a entender no seu interior. Mas ele não pode ser explicado com palavras, porque palavras vão limitá-lo. Mas como uma pessoa que está começando a trilhar essa filosofia do Tao, como essa pessoa pode ter algum pequeno indício, uma pequena amostra para que ela se interesse e se aprofunde. As descrições nunca vão realmente ser fiéis ao que o Tao realmente é. Então, vamos tentar usar algo mais objetivo. Por exemplo, tudo no universo está em movimento. Tudo. Nada está estático. Tudo se move. É um constante movimento. Os planetas, na própria Terra, o Sol, a Lua, tudo em movimento. Então, para quem está interessado numa iniciação a essa filosofia, entenda o Tao como o movimento. O movimento de tudo. O seu movimento, o movimento da Terra, o movimento dos planetas, o movimento do universo. Entenda o Tao, essa palavra, que também pode ser traduzida como movimento. Então, essa seria uma forma da pessoa começar a entender mais ou menos. Você vai ler no Tao Te Ching que você não pode nomear, descrever. Então, você às vezes para e pensa, nossa, então eu não tenho condições de alcançar. Provavelmente, quanto mais você pensar que sabe o que é, você ainda não sabe.
provavelmente. Agora, temos que ter algo palpável para começarmos nessa filosofia. Porque qual é o propósito dessa filosofia? Apenas ficar especulando, falando sobre algo intangível, algo que você vai ficar só no seu plano mental. Não. O Tao Te Ching é o manual do ser humano. Assim como todos os aparelhos têm um manual, o ser humano, que é um aparelho, também tem o seu manual. Mas não é um manual que para uma época serviu e hoje em dia está ultrapassado. Não. É o manual de conduta, como o homem deve se comportar para ficar numa situação melhor do que a que se encontra. Não tem assim, se você não se comportar dessa forma, vai para o inferno. Não tem isso. Não são leis, são apenas conselhos, aconselhamentos, porque são provérbios, na verdade. O Tao Te Ching são 81 versos, 81. E eles são um conjunto de provérbios chineses. É um conjunto. Sabe, nós temos no Brasil vários provérbios, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, esses provérbios, se você vê uma sabedoria popular, quem os criou? Ninguém sabe. Mas se você pensar bem, esses provérbios, eles têm um fundamento. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Exatamente mostrando que você se comporta de uma maneira, se você espalha, joga sorrisos, as pessoas vão sorrir de volta para você. Não é karma, não me entendam mal. Não vem com essa história de lei do karma, porque isso é uma outra história. Estou falando de você sai de casa sorrindo para o mundo, as pessoas sorriem de volta para você. Se você sai mal-humorado, xingando, as pessoas vão se fechar para você. Então, se você usa o seu humor como uma arma, um ferro para ferir, as pessoas vão mandar de volta para você. Provavelmente. Então, esses provérbios em português ilustram bem o que é o Tao Te Ching, que são provérbios mais elaborados, mais longos, não são tão curtos, mas são provérbios populares que trazem essa sabedoria do povo, que vem da experiência, dos anos, de do tempo que ajuda a uma ideia a amadurecer. Não vem de uma pessoa querendo controlar os outros. Não vem de uma ideia para manipular, para colocar pessoas como ovelhas, pessoas como seguidoras. Por isso que existem dois tipos de Tao, de taoísmo. O taoísmo religioso e o taoísmo filosófico. A nossa escola de Cha Dao está apenas conectada ao taoísmo filosófico, porque nós não estamos interessados na ritualística, nem um pouco. Não queremos fazer rituais, nós queremos apenas pôr em prática esse ensinamento. Assim como estou aqui fazendo essas infusões com chá,
precisamos de atenção. E se quisermos fazer um bom chá, temos que estar totalmente focados. Por exemplo, esse chá, eu vou colocar a água na temperatura adequada, colocar aqui nesse gaiolo, tampar e dar o tempo que ele precisa para ficar um bom chá, para que eu faça a melhor infusão possível. Então eu calculo mais ou menos quantos segundos na minha mente. Tem pessoas que usam um cronômetro, utilizam o telefone como referência ao tempo, mas eu já estou um pouco experiente nisso, então eu já tenho uma ideia de quanto esse chá aqui precisa. Então, ele precisa de apenas alguns segundos, uns 15 segundos. É um oolong gaba, chamado topázio, que usa o cultivar topázio. É um oolong, ou seja, um dragão negro, que são chás de excelente qualidade. Então, esse oolong, esse chá, precisa da minha atenção para que eu faça o melhor possível. Então, na minha vida, eu tenho que, todas as minhas atividades, eu tenho que dar atenção para que eu possa fazer bem feito. Qualquer atividade, eu tenho que fazer elas bem feitas, assim como esse chá. Está perfeito. Porque se você der tempo demais, ele pode ficar muito adstringente, pode dar um certo amargor. Se você der pouco tempo, ele não tem sabor. Assim como a corda de um instrumento, de uma guitarra, por exemplo. Se você apertar demais, você estoura a corda. E se você afrouxar demais, você não faz música. Então, o chá, da mesma forma. Você tem que ir no limite, trabalhar no limite dele. O máximo que ele pode dar sem estourar. Então, a quantidade de ervas, a temperatura da água e o tempo de infusão. Tudo isso tem que ser muito bem calculado. Não é simplesmente jogar a quantidade que acha, não. Tem que calcular. Se você ainda não tem ainda o olho para colocar essas folhas, utilize uma pequena balança. Então, o Dao Te Ching, ele coloca você numa situação em que você reflete sobre as suas decisões, sobre o seu comportamento. E isso é essencial para que a pessoa viva em harmonia. Então, eu vou terminando por aqui e até a próxima.